Despacho de guerra número 1, Brasília, abril de 2015. Um deputado discursa na sessão plenária contra um suposto livro didático. A senhora Dilma Rousseff, no início de 2011, falou que estava mandando recolher um material chamado kit gay. Olha os livros escolares agora aqui. Inspirados na ideia de despachos de guerra, trazida pelo sociólogo americano James Hunter, o primeiro autor que identifica e nomeia as guerras culturais, o filósofo Pablo Hortelado e a repórter Elisa Martins foram para a batalha. Sua missão? Desvendar as origens e investigar a fundo o enredo de disputas politizadas sobre temas morais que tomam cada vez mais espaço na sociedade e até nas eleições, no Brasil e no mundo. A gente conta como isso tudo começou com uma reação conservadora aos movimentos sociais nos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos. Também explica como as guerras culturais se espalharam pelo mundo e chegaram até aqui. E eles descobriram que foi percorrido um longo caminho entre a semente das guerras e os choques culturais dos dias de hoje. Detalharam de que forma termos e movimentos que dão origem a ações e reações como ideologia de gênero, escola sem partido e marxismo cultural, são forjados por grupos que se organizam, ainda que de forma pontual, para estabelecer diferenças entre visões de mundo e usá-las como instrumento de disputa política. Vale qualquer coisa. Você está ouvindo o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Mas a ideologia de gênero é um vale tudo. Ela aceita o sexo bestial, sexo com animais. Ela aceita o incesto, que é a relação entre pais com filhos, irmãos e irmãos, a relação sexual. E a pedofilia, que é sexo. Esse trabalho detalhado, tocado ao longo dos últimos meses, deu origem à série Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, lançado na segunda-feira pelo Globoplay e produzido pelo Globo. Serão 7 episódios. Nesta terça-feira, eles mergulham no universo da suposta ideologia de gênero. Na quarta, o tema é o marxismo cultural. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e no Ao Ponto desta terça-feira, o Pablo Hortelado e a Elisa Martins explicam o que afinal são as guerras culturais, o papel da religião nesse debate e também contam um pouquinho do que ainda vem por aí. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Pablo Hortelado e Elisa Martins. Começando com você, Pablo, para a gente dar um pontapé inicial aqui nessa conversa, vamos delimitar do que a gente está falando. Afinal, o que são as chamadas guerras culturais? Que fenômeno social e político é esse sobre o qual vocês se debruçam no podcast? Olha, guerras culturais é um nome que foi dado para os debates políticos em torno de temas morais. Temas como aborto, temas como o ensino nas escolas, posse de armas, legalização de drogas. Esses temas eles estão no debate político há muitos anos, mas eles estão na periferia do debate. O debate político, né, ele era concentrado em temas econômicos e de política social. E esses temas ficavam na periferia. E as guerras culturais é o processo pelo qual esses outros temas de ordem moral, eles vão saindo da periferia e vão ganhando o centro do debate, em certa medida até subordinando e se sobrepondo aos temas tradicionais e organizando o debate político entre, de um lado, conservadores e, de outro, progressistas. A esse processo, os cientistas sociais, historiadores, deram o nome de guerras culturais, que é um termo que vem do alemão para se referir, que foi usado no passado para se referir às disputas sobre o papel da religião no ensino na Alemanha do século XIX e que foi trazido agora para o tempo presente para se referir a essa nova centralidade dos temas morais no debate político contemporâneo. Agora, Elisa, qual foi o ponto de partida para esse podcast? No primeiro episódio, vocês entrevistam o historiador americano Andrew Hartmann, que publicou um livro chamado Uma Guerra pela Alma da América. A referência foi essa, passando pelo que aconteceu nos Estados Unidos e, naturalmente, não tem como deixar de ser no governo Trump? O Hartmann, ele é um especialista no tema,
né? Ele estuda as guerras culturais bem antes do governo Trump, e esse livro dele, Uma Guerra pela Alma da América, inspirou o nome do nosso podcast, é uma referência importante também, porque nesse livro ele mapeia as guerras culturais nos anos 60, elas já estavam lá naquela época, elas começaram nos Estados Unidos, né, a partir do choque entre os novos movimentos sociais que explodiram naquela época, a visão conservadora que dominava o estilo de vida da sociedade americana até então, e era importante a gente mostrar como esse embate de visões de mundo começou e se acirrou nos Estados Unidos e não ficou só lá. O Hartman ajuda a contar a história das guerras culturais. Ele mesmo diz que talvez elas tenham acontecido lá primeiro, porque os Estados Unidos talvez estivessem lidando com essas questões de uma maneira mais gritante ou há mais tempo, mas que inevitavelmente elas aconteceriam na maioria dos países com regimes democráticos, que as pessoas opinam, né, influenciam sobre o que acontece no país. Então, natural que elas também explodissem em outros países, na América Latina, e chegassem aqui no Brasil. A gente faz essa viagem de como elas surgiram na sociedade americana, mas que não são exclusivos de lá. O governo Trump, o próprio Hartman fala que deu um novo vigor às guerras culturais, com todo aquele mote do Make America Great Again. Well, it is a cultural war, and you have two sides, and you have a side that believes so strongly in prayer, and they're being restricted, and it's getting worse and worse. And I think. Mas outros países também tiveram os seus candidatos das guerras culturais, inclusive o Brasil. A gente chega nisso. Pois é, Pablo, vocês traçam, como a Elisa está dizendo, esse histórico, né? Falam um pouco de como a Revolução Cultural, o movimento por direitos e Revolução também sexual dos anos 60 contribui para isso. Mas como é que essas guerras culturais chegam ao centro da disputa política? Em que momento isso se deu, né? Essa mistura desse aspecto social com o político, e quando é que a pauta moral se tornou tão ou mais importante na política do que outros temas como a economia, por exemplo? Quem notou que esse processo estava acontecendo foi um sociólogo da religião chamado James Hunter. O Hunter, ele notou duas coisas. A primeira coisa que ele notou, que chamou a atenção dele, porque ele é um estudioso da religião, é que estava havendo uma espécie de aliança entre religiões que eram concorrentes, antagônicas, não é? Como a gente estava vendo evangélicos, tanto pentecostais quanto das denominações tradicionais, católicos e rabinos ortodoxos, formando alianças amplas, interreligiosas, para defender pautas políticas. Pois é, Elisa, é impressionante como uma palavra, uma ideia, tem unido antagonistas históricos como o Vaticano e um país islâmico. Essa aproximação faz lembrar a amizade e a colaboração entre o rabino Yehuda Levin e a católica Nellie Gray, que a gente apresentou lá no primeiro episódio. Esse foi o primeiro fenômeno que chamou a atenção dele, porque essa aliança entre religiões é muito rara, muito incomum. E o segundo ponto de partida que ele notou, isso no início dos anos 90, foi que esses diferentes temas pareciam fazer um todo, né? Então, quando ele estava olhando os debates sobre o que era ensinado nas escolas, o debate sobre o uso de drogas e a legalização das drogas, sobre o porte de armas, sobre o aborto, todos esses temas, eles pareciam juntar, fazer uma espécie de sistema que opunha, de um lado, os conservadores, sobretudo os de natureza religiosa, e de outro, os progressistas do ponto moral. E daí, durante os anos 90, essa caracterização do James Hunter começou a marcar o debate político americano. Os americanos começaram a se referir a esse processo de crescente centralidade desses debates como guerras culturais, né? Mas esses temas que nasceram e começaram a ser discutidos lá nos Estados Unidos, né? Onde se viu pela primeira vez a centralidade desses temas, lá pelos anos 2010 começou a se ver no mundo inteiro. E a gente discute no podcast como é que um fenômeno que parecia tão localizado nos Estados Unidos se expande para o mundo inteiro, né? E um dos elementos, né, que a gente chama atenção é o próprio engajamento da Igreja Católica, que é uma instituição transnacional e que mergulha de cabeça aí no meados dos anos 90, final dos anos 90, nessas guerras culturais, e por meio da sua ação ela termina colaborando
para a internacionalização das guerras culturais, levando para a França, para a Colômbia, para o Peru e também para o Brasil. Pois é, Pablo, ouvindo os episódios, percebe-se o quanto que esse processo é lento e gradual. É correto afirmar que esse engajamento de um grupo começa a aumentar à medida que se percebe, as pessoas vão percebendo que seus valores podem ser ameaçados e vem no diferente uma possível ideia de destruição desses valores e com isso, de maneira muito lenta, vai engajando, até que vira um movimento robusto? Essa é uma ótima questão, porque as guerras culturais mesmas, elas começam com uma espécie de atraso, de delay, né? Tudo começa com os movimentos sociais dos anos 60, que eles têm eles têm um caráter diferente, né? A gente está falando aí do movimento negro, do movimento feminista, do movimento gay, que era o nome que se dava para o movimento LGBTQIA+, naqueles anos, né? E da contracultura. Esses movimentos, eles não estão querendo apenas mudanças legislativas, né? O movimento feminista no passado quis o direito do voto às mulheres, o movimento negro no passado queria o fim da escravidão. Mas nos anos 60 e 70, esses movimentos estão querendo mudar as relações entre homens e mulheres, né? Entre brancos e negros, entre pessoas com relações homoafetivas e pessoas com relações heteroafetivas. E é essa mudança nas relações interpessoais que ela vai se consolidando aí. E quando uma geração depois, praticamente, nos anos 90, passaram aí uns bons 20 anos, os conservadores eles começam a perceber que essas mudanças que foram propostas lá atrás pelos movimentos, elas estão se tornando hegemônicas, elas entraram nas instituições que reproduzem valores, aí a gente está falando dos meios de comunicação, nas artes, nas universidades, nas escolas, nas ONGs, e eles se assustam com isso, né? No discurso conservador é como se houvesse uma espécie assim de apocalipse moral, fosse uma espécie de fins dos tempos, e é esse medo da mudança nos costumes que faz com que os conservadores se aliem, criam essa aliança interreligiosa e usem as igrejas como para cavar suas barricadas nessas lutas, né? E eles deflagram as guerras culturais, né? Que é essa ênfase política nesses temas, né? Acionando uma espécie de reação contra essa mudança nos costumes que já estava começando a se consolidar, né? 20 anos depois das mudanças propostas pelos novos movimentos sociais. E aí, aos poucos, quando essa guerra se deflagra, esse tema vai incendiando o debate político e ganhando cada vez mais centralidade, né? Ele vai se tornando cada vez mais central na política em diversos países no mundo, né? Acontece primeiro nos Estados Unidos, mas quando a gente chegou nos anos 2010, a França foi inteiramente tomada por esse debate, a gente vê outros países latino-americanos tomados por esse debate, e o Brasil não é diferente. Elisa, como é que o podcast lida com essa questão, que é mundial, sob uma perspectiva brasileira? Quais são os pontos dessa guerra cultural à brasileira que vocês escolheram abordar e de que forma? Carol, olhando a história recente brasileira, a gente vê que a gente tem muitos pontos em comum, né, com a essência das guerras culturais, esse embate entre conservadores e progressistas nos temas morais, que o Pablo comentou e que polarizam a sociedade. Então, tem os sistemas gerais, aborto, direitos da população LGBTQIA+, a cruzada contra a suposta ideologia de gênero, que é até o tema do episódio de hoje do Guerras, mas a gente tem também as nossas próprias guerras culturais, as nossas batalhas, e a gente dividiu o podcast dessa forma. A gente faz esse primeiro episódio de apresentação, de conceituar, situar as guerras culturais no mundo, e onde que a gente entra nessa história, né, que foi ao ar ontem, e depois a gente separa por temas, pelas batalhas culturais mais quentes no Brasil. A gente passa pelo marxismo cultural, que foi um conceito criado por um americano, o Minitino, mas que foi totalmente apropriado pelos conservadores aqui no Brasil, e aí a gente pode falar bastante do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e repetido, inclusive, esse discurso até hoje se fortalece nessa época de campanha. A gente destaca também a nossa guerra cultural com o movimento de Escola Sem Partido,
que se tornou muito forte, mais ou menos 10 anos atrás, com essa história da doutrinação nas escolas, e que ainda alimenta muita polêmica até hoje. O projeto apresentado por 21 vereadores da chamada Bancada Cristã prevê várias normas para os professores e escolas. Diz que o ensino deve ser baseado em princípios como neutralidade política, ideológica e religiosa. É outra batalha cultural brasileira que a gente tem, né? A polêmica do Plano Nacional de Educação e do kit gay, que o Bolsonaro trouxe à tona. Tem uma guerra local também que aconteceu nas artes, as exposições censuradas, né? Quem não lembra do Queer Museu, da apresentação do Labete, que foi taxada de pedofilia, dos ataques sofridos pela atriz Renata Carvalho, que fez a peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Então, quer dizer, são vários episódios, várias guerras culturais que aconteceram no passado, mas que a gente mostra como elas ainda têm reflexos hoje, e que elas ajudam muito também a gente a entender o momento que a gente vive no país. Pois é, Pablo, a Elisa mencionou o Olavo de Carvalho, né, que morreu há poucos meses, e aí a gente fica com a pergunta, né, falar de guerra cultural no Brasil é necessariamente falar do presidente Jair Bolsonaro, que claramente está instrumentalizado para usar dessas guerras culturais no seu discurso político, nas suas plataformas, inclusive, para atrair um determinado eleitorado, ou não, ou ele surfou numa onda mundial, pegou emprestado do Olavo de Carvalho suas ideias para justamente ter um instrumento eleitoral, político eleitoral. No começo, a gente não pensava em dar um tratamento tão especial para o Bolsonaro. A gente ia falar das guerras culturais brasileiras, parecia inevitável que a gente tratasse em alguma medida do presidente Bolsonaro, mas a ideia não é que ele ganhasse tanta centralidade, né? Mas à medida que a gente foi organizando o material de pesquisa, foi ficando absolutamente evidente a centralidade que o presidente Bolsonaro tem nas guerras culturais brasileiras. Ele não é um personagem qualquer nessa história, né? Ele é um articulador das guerras culturais no Brasil, né? Por exemplo, você vai olhar para o Escola Sem Partido, as primeiras leis foram propostas pela família Bolsonaro. Você vai olhar para a história do kit gay, do embate em torno do Plano Nacional de Educação, que é uma coisa que se mistura em certo momento, e o Bolsonaro é que está arquitetando, ele que criou essa ideia do kit gay, essa fantasia de que o movimento LGBT estava querendo transformar as crianças em gays, estava querendo impor. Então, ele é um personagem muito central nas guerras culturais brasileiras, né? E eu acho que esse papel foi se evidenciando, a gente foi dando essa centralidade, né? De maneira que praticamente vira uma reflexão sobre a ascensão do bolsonarismo no Brasil. A gente enfatiza lá que a campanha de 2018, a gente ainda tem que ver o que vai acontecer nessa, que está no comecinho, né? Mas em 2018, a campanha do Bolsonaro ela foi praticamente apenas guerras culturais, né? A gente lembra que a expressão posto Ipiranga, que o Bolsonaro utilizava para se referir ao atual, né, ministro Paulo Guedes, ela era usada justamente para mostrar que ele não tinha o menor interesse sobre os temas tradicionais de políticas públicas, de educação, de saúde. Ele não queria falar disso, ele estava falando da ameaça do feminismo, ele estava falando da mídia tradicional, da velha política, da corrupção, né? Os temas culturais dominaram a agenda e a campanha do Bolsonaro em 2018, né? E agora a gente tem que ficar atento, assim, para ver como é que essa campanha, qual o papel das guerras culturais nessa campanha que está em curso agora com a reeleição do presidente. E aí, Pablo, como é que fica o campo progressista nisso tudo, né? Como é que o espectro mais liberal da sociedade pode sair dessa armadilha de ser pautado constantemente pelo debate moral e de costumes? Essa é uma reflexão que a gente faz bastante, né, no último episódio. Os 6 primeiros episódios, eles são uma narrativa, né, conta a história da ascensão, primeiro da explosão das guerras culturais, como é que os teóricos, os pesquisadores viram e entenderam as guerras culturais, né, e também a história das guerras culturais brasileiras, pelo menos nos seus episódios principais. No último episódio, a gente chama um pouco o progressismo para fazer uma reflexão de que papel ele desempenha, que as guerras culturais elas são um processo relacional entre duas partes, né? E sem dar spoiler, a gente chama atenção assim, para uma série de evidências que a pesquisa científica tem mostrado
sobre o papel do progressismo e como ele se encaixa nessa dinâmica das guerras culturais. É um convite para reflexão. O último episódio, ele convida os progressistas, sobretudo, a refletirem o seu papel nas guerras culturais. Vamos rodar um trechinho aqui, né? Essa campanha de 2018 exemplifica bem o tema desse que é o último episódio da série. Nele a gente vai ver como no Brasil e em outros países o progressismo se enraizou nos estratos mais escolarizados, com maior renda e de cor branca. Bom, Elisa, conta pra gente um pouquinho desse trabalho de produção do podcast, né? Desde a concepção, a produção, a escolha dos temas, das entrevistas e, claro, né, já começa a dizer o que vem por aí. Bom, foram muitos meses de trabalho, né? A gente aprendeu muito com o Pablo, é importante dizer, um projeto criado por ele, para fazer todo esse mergulho nos conceitos, na história das guerras culturais e, no fim das contas, o que a gente tem a ver com tudo isso. Então, existiu uma preocupação muito grande, Maltic, de mostrar que esse não é um tema muito cabeça ou difícil, embora à primeira vista possa parecer. A gente teve uma preocupação de mostrar para as pessoas que, mais do que se prender ao conceito em si das guerras culturais, né, como se a expressão pudesse assustar, o principal é entender o significado disso, né? Todo mundo já soube ou já esteve envolvido, de alguma forma, em algum episódio de guerras culturais. E como é que a gente mostra isso? A gente mostra contando as histórias. A gente traz as batalhas para o nosso campo, mostrando, né, as batalhas culturais brasileiras, e a gente dividiu nessas que a gente acha que são as mais gritantes até agora no país, e entrevistando as pessoas que estiveram, que estão no front. Para o episódio da ideologia de gênero, por exemplo, que foi ao ar hoje, a pesquisadora Sônia Correia é uma testemunha valiosa, né, das conferências da ONU nos anos 90, que explica como começou toda essa polêmica por uma troca, né, de uma palavra num documento na conferência da ONU, ela trocou sexo por gênero. E como isso despertou toda a ira, digamos, né? Primeiro de uma jornalista católica que cobria as conferências naquela ocasião, Dale O'Leary, e como isso se espalhou com os outros movimentos religiosos e até chegar ao Brasil. Estou encurtando aqui para também não dar spoiler e as pessoas escutarem o episódio, mas é um exemplo, a gente conta com esse testemunho. Para o episódio do Escola Sem Partido, a gente conversou com professores, enfim, que foram demitidos na vida real, acusados de doutrinação. No episódio do Kit Gay, a gente conversa com as pessoas que estiveram envolvidas na elaboração da Cartilha do Brasil Sem Homofobia. No episódio das artes, a gente conversa com os artistas censurados. Nos episódios que eu citei anteriormente, a gente teve uma dificuldade de conseguir algumas entrevistas, principalmente no campo conservador, pessoas que se recusaram, não tiveram interesse de participar, não retornaram, rejeitaram, enfim. Mas existiu, sim, essa preocupação muito grande de que o Guerras fosse uma mistura entre os conceitos, né, um podcast conteudista, mas que também tivesse as histórias das pessoas reais que vivem as guerras culturais na prática. E eu acho que a gente tem que citar também que isso só foi possível também graças a uma equipe aguerrida. Acho que vale citar os nomes aqui da Carol Rodrigues, Luísa Foltran, João Guilherme Lacerda, Alexandre Maron. E acho que o resultado é esse podcast que fala dos conflitos que permeiam a vida de todo mundo, a minha, a sua, e elas estão mais atuais do que nunca. Por fim, Pablo, logo no teaser da série, vocês fazem uma provocação e se propõem a responder uma pergunta. As guerras culturais podem se transformar em guerras civis? E aí eu fiquei curiosa para saber se vocês chegaram a alguma conclusão, sem querer já dar spoiler, mas já dando. É uma pergunta provocadora e um pouco especulativa, né? Porque há um medo de que esses conflitos em torno de valores morais, justamente pelo fato dos dois lados do conflito acreditarem que os adversários são encarnação do mal, que isso, no limite, deságua em violência. A gente relata alguns episódios onde já houve violência, né? E eu acho que a gente alerta, e é um pouco o espírito desse podcast, a gente alerta para o risco de evolução e intensificação desses conflitos resultarem em uma grande violência política, e que precisa ser evitada. Pablo Hortelado, Elisa Martins, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho, um grande abraço. Valeu, gente, obrigada, parabéns.
Muito obrigado. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltique. Não percam Guerras Culturais, está na Globoplay. Até! Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, a gente utilizou os áudios da série Guerras Culturais. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau! Até mais!